Nova Magnitsky contra Moraes. Pois é, Moraes provocou Trump e agora ele vai se arrepender amargamente. E o motivo tá escrito, gente, com todas as letras nesse documento do governo americano. E agora o Moraes vai se arrepender amargamente dos seus abusos. Congresso do Paraguai repudia a fala de Lula sobre guerra. É isso mesmo. Nesta quarta-feira, a Câmara dos Deputados do Paraguai publicou uma declaração oficial que repudia uma declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a respeito da Guerra do Paraguai. Segundo o país vizinho, o petista distorceu e minimizou a dimensão histórica da Guerra da Tríplice Aliança. A fala de Lula foi registrada no último dia 24. Ao defender investimentos na área de defesa e de fortalecimento das Forças Armadas, o presidente brasileiro disse que nós gostamos de paz, mas um belo dia o Paraguai resolveu invadir o Brasil. Em sua manifestação desta quarta-feira, a Câmara Paraguaia reforçou que reafirma o compromisso da Honorável Câmara dos Deputados com a defesa da memória histórica da República do Paraguai e exorta ao Poder Executivo a promover os esforços diplomáticos, junto ao governo brasileiro, para a restituição do canhão cristiano pertencentes ao patrimônio histórico nacional. Cássio Nunes Marques manda Meta preservar perfis que atacam Flávio. É isso mesmo. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Cássio Nunes Marques, ordenou que a Meta preserve os dados de 51 perfis do Facebook e Instagram que publicaram conteúdos negativos sobre o pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro. A decisão, tomada no último dia 24, atende a um pedido do Partido Liberal que alegou a existência de uma rede coordenada de páginas que investiram cerca de 3 milhões de reais em anúncios depreciativos. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Cássio Nunes Marques, determinou que a Meta preserve os dados de 51 perfis do Facebook e do Instagram que publicaram conteúdos contra o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro. A decisão, de caráter sigiloso, foi tomada na sexta-feira, depois de pedido apresentado pelo Partido Liberal. A medida obriga a plataforma digital a manter registros relacionados às contas investigadas, incluindo dados cadastrais, histórico de criação, anúncios veiculados, contas comerciais vinculadas, formas de pagamento e identificação de quem financiou as publicações. Nova Magnitsky contra Moraes. Pois é, Moraes provocou Trump e agora ele vai se arrepender amargamente. No mesmo dia em que o ministro Alexandre de Moraes foi lá e assinou aquela decisão que já anuncia uma punição para Jair e Flávio Bolsonaro, basicamente ali pedindo que eles escolham qual punição que eles querem receber, como eu te mostrei hoje no primeiro vídeo, o governo dos Estados Unidos renovou o estado de emergência nacional contra o Brasil. E o motivo está escrito, gente, com todas as letras nesse documento do governo americano. E agora o Moraes vai se arrepender amargamente dos seus abusos. Lê aqui comigo o que saiu no Metrópolis sobre o texto que o Trump mandou publicar no Diário Oficial americano. Certas atividades, tais como a censura e a prisão por parte da Suprema Corte do Brasil de indivíduos que exercem a liberdade de expressão e a censura de conteúdo online, continuam a representar uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos. Repara aí então, não é o Brasil que está no texto, é a Suprema Corte do Brasil. E tem essa segunda parte aqui que é ainda mais direta. Integrantes do governo brasileiro também estão perseguindo politicamente um ex-presidente do Brasil, a sua família e seus apoiadores, o que contribui para a erosão deliberada do Estado de Direito no país, para a intimidação por motivação política e para violações de direitos humanos. Perseguição a um ex-presidente, à família dele e aos apoiadores. É esta a justificativa oficial. E a emergência agora, ela vale até 30 de julho de 2027, ou seja, atravessa a eleição inteira e vai para além. Agora deixa eu te explicar o que é isso na prática, porque a imprensa noticia, mas não traduz. Estado de emergência nacional é o instrumento jurídico que o presidente americano tem e ele usa para ele poder agir sem passar pelo Congresso Nacional americano.
Foi essa mesma ordem executiva assinada em julho do ano passado que serviu de base para a sobretaxa de 40% dos produtos brasileiros, que a gente sempre foi contra aqui no canal, porque pune as empresas, os produtores e os trabalhadores, em vez de punir individualmente essas autoridades que abusam do seu poder. A renovação em si desse estado de emergência, ela não traz uma sanção nova, mas mantém a porta aberta e o gatilho armado. É como manter ali uma arma carregada, engatilhada, em cima da mesa. E já que a gente está falando aqui de proteger o que é seu antes que seja tarde, antes de eu te mostrar a nova Magnitsky que está se falando que vem aí contra o Moraes, deixa eu te falar 30 segundinhos com você que é empresário, comerciante e tem um pequeno negócio. Olha, se você ainda não registrou a sua marca, você está correndo um risco enorme que a maioria das pessoas nem imagina. Mais de 10 mil empresários do Brasil já entenderam isso e protegeram o nome das suas empresas com a Move On Marcas, que você vê aí na tela. Ela é patrocinadora aqui do canal. E sabe por que tanta gente escolheu a Move On? Porque é fácil, é rápido, é 100% digital e é acessível. Sem burocracia. Eles cuidam de tudo e você fica tranquilo sabendo que ninguém pode tomar aquilo que é seu. Clica no link aí que eu vou deixar aqui na descrição, no comentário fixado, e aponte a sua câmera aí para o QR Code na tela. E agora vamos para o texto mais grave, gente. Agora para a parte mais grave, que explica por que o ministro deveria estar preocupado. Leia aqui comigo o que saiu na coluna da Bela Megali no jornal O Globo. Olha aí. Aliados de Flávio Bolsonaro acreditam em volta da Magnitsky contra Moraes até a eleição. Aliados do Bolsonaro, do Flávio, acreditam na possibilidade de que sanções da lei Magnitsky voltem a ser aplicadas ao ministro Alexandre de Moraes. Pausa para uma risadinha. Vamos lá. O último episódio que agravou a relação foi a negativa de vistos para 2 funcionários da gestão Trump, com Itamaraty alegando que a intenção da viagem americana era questionar a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro. Como informou a coluna, o grupo de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos já foi informado de que a gestão Trump prepara uma reação para o episódio. A avaliação é que, nesse contexto, sanções individuais, como a aplicação da Magnitsky, podem ganhar espaço. A leitura deles é que a retirada da punição sobre Moraes foi feita como um gesto do Trump para o Lula no momento de aproximação dos 2 chefes de Estado e que nunca contou com a aprovação de Marco Rubio, chefe do Departamento de Estado dos Estados Unidos. E agora eu quero ouvir a tua opinião. Você se animou aí? Você acha que uma nova Magnitsky pode vir ainda nesse ano contra Moraes? Olha, eu sei, eu também não acho que isso vai mudar mais as ações do Moraes, a atitude dele, não vai colocar o Supremo de volta na casinha. Mas que a gente tenha um sinal de justiça, ainda que seja pequeno, diante de um Senado Federal omisso brasileiro já é alguma coisa. E de onde vier, vai ser justiça. Agora, se depender de nós, e no que tem que depender de nós, a gente precisa encher um Congresso com gente de direita, honesta, competente, sem rabo preso em 2027, para que o Senado cumpra a sua obrigação e abra os processos de responsabilização de todos aqueles que abusam do seu poder, a começar por Alexandre de Moraes. Me conta aí nos comentários, se inscreve no canal, curte o vídeo e vem virar membro para apoiar o nosso trabalho. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Cara, desculpa, mas isso aqui passou de todos os limites. Assim como em 2022, agora em 2026, o Alexandre de Moraes quer decidir quem vai ser o presidente, quem vai ganhar as eleições. E todos nós já sabemos, né, o consórcio PT e Moraes, desde 2019 que eles estão trabalhando juntos. Alexandre de Moraes agora deu um ultimato, tá? Ele deu 2 opções, olha a armadilha. Ou tornar Flávio inelegível ou devolver Bolsonaro para a prisão, alegando que o vídeo de inteligência artificial simulando o Bolsonaro de alguma forma ou infringiu as cautelares impostas dele sobre Bolsonaro, ou Flávio Bolsonaro descumpriu, né, ou infringiu as regras eleitorais. Só que pera lá. Deepfake é quando um vídeo de inteligência artificial é feito para enganar as pessoas. Inclusive a palavra fake vem disso, né, de enganar. Falso. Só que tem um problema aí. No Código Eleitoral fala que quando você utilizar a inteligência artificial, você tem que logo no início falar que é inteligência artificial. Ou seja, você tem que avisar a audiência de que aquilo é uma produção de inteligência artificial. Dito isso, eu quero que você preste atenção nos primeiros segundos da fala do vídeo que está causando toda essa revolta. Isso que vocês estão vendo aqui não sou eu. Isso é uma simulação da minha imagem e da minha voz feita com inteligência artificial. Isso são as primeiras frases do vídeo que foi passado na convenção do PL. Não foi programa eleitoral, não foi veiculação em televisão, em rádio.
foi uma coisa usada internamente na Convenção Nacional do PL. Então, de forma alguma, esse vídeo pode ser caracterizado como uma quebra da cautelar ou como infringindo as regras eleitorais, porque o IA avisa no início, isso não sou eu, isso não é minha voz, isso é uma construção de inteligência artificial. Tá? Por que eu estou te mostrando isso aqui? O que deixa a gente revoltado? Na decisão do Alexandre de Moraes, eu quero puxá-la aqui agora, tá aqui, ó. Essa é a decisão do Alexandre de Moraes. Aqui ele fala: ressalta-se, conforme constou na referida decisão, que ao sentenciado Jair Messias Bolsonaro foi vedada a divulgação de manifestos políticos eleitorais. Bolsonaro não se manifestou político-eleitoralmente porque aquele lá não era o Bolsonaro e ele avisa isso no início. Inclusive por terceiros, independente do meio utilizado. Mais uma vez, o Bolsonaro não participou do vídeo, aquela inteligência artificial, aquele manifesto, não é dele, porque não é ele no vídeo. Não tem como você punir ele por algo que ele não tem absolutamente nada a ver. A eventual concordância de Jair Messias Bolsonaro com a divulgação de um vídeo produzido por IA e amplamente divulgado nas redes sociais, contendo sua imagem e declarações ostensivamente político-eleitorais, constituiria nova e grave transgressão à decisão judicial poucos dias após ser sancionado e passível de reversão de prisão domiciliar humanitária para regime fechado. Pega aqui alguns pontos para vocês, tá? Primeiramente, como que o Bolsonaro ia concordar com a divulgação de um vídeo de IA se o Bolsonaro está incomunicável? Bolsonaro não pode falar com ninguém, ele não pode escrever uma carta. Como que ele vai autorizar se ele está numa solitária domiciliar, Alexandre de Moraes? Como que uma pessoa que não pode comunicar com os filhos, com o advogado, com ninguém, não pode receber visita, como que ele foi comunicar isso? Agora vamos para a próxima parte. Então lá. Por outro lado, aquele que quer tornar o Flávio Bolsonaro inelegível. Por outro lado, se não houve autorização do custodiado Jair Messias Bolsonaro para a utilização de sua imagem e voz para declarações políticas eleitorais, cara, de novo, é o primeiro caso no Brasil de uma pessoa que está proibida de dar opinião política, tá? É a primeira vez que eu tenho... A pessoa está proibida de dar uma opinião política. Além de constituir desrespeito à ordem judicial por Flávio... Mas peraí, a ordem judicial não foi dada ao Flávio Bolsonaro. Essa ordem judicial é ao Bolsonaro. Como que você pode punir alguém que não faz parte do processo? Então, todo mundo, você, qualquer pessoa no Brasil que publicar um vídeo do Bolsonaro pode ser presa? Pode ficar inelegível? O Alexandre de Moraes colocou 217 milhões dentro do processo que cala a boca do Bolsonaro, que censura o Bolsonaro? E pelo partido PL, tal conduta poderá tipificar a denominada deepfake, mentira, porque ele avisou no início. Prática expressamente vedada pela legislação eleitoral, uma vez que haverá caracterização de criação e divulgação de conteúdo sintético destinado a associar artificialmente a imagem à voz ou a manifestação determinada. Só que a lei, essa resolução aqui, ó, essa lei que ele está falando, ó, é vedada a utilização na propaganda eleitoral. Na propaganda eleitoral. Aquilo não foi propaganda eleitoral. Foi uma convenção, um vídeo usado internamente para a militância do partido. Propaganda eleitoral só existe depois do início das eleições, ou seja, só depois do dia 16 de agosto. Como que uma convenção e um vídeo passado numa convenção interna é propaganda eleitoral? Qualquer que seja sua forma ou modalidade, conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados. Tá, o que tem inverídico ou descontextualizado no vídeo do Bolsonaro? Zero, nada. Com potencial de causar danos ao equilíbrio do pleito e à integridade do processo. É proibido o uso para prejudicar ou favorecer candidatura de conteúdo sintético em forma de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização para criar, substituir ou alterar a imagem e voz da pessoa. Mas, de novo, na propaganda eleitoral. Tá vendo? Isso aqui é o artigo, isso aqui é o inciso, certo? Só que tudo isso aqui só vale na propaganda eleitoral. E mesmo na propaganda eleitoral tem que avisar no início. Tudo foi feito conforme a lei. Mas nada importa. Alexandre de Moraes, mesmo não estando no TSE, quer decidir que o Lula vai ser o próximo presidente. São ações absurdas. Quer punir 217 milhões de brasileiros que usarem a voz ou o vídeo do Bolsonaro. Sendo que os outros candidatos à presidência estão usando inteligência artificial todos os dias. Isso é loucura o que esse cara está fazendo. Mais uma vez, ele quer decidir o futuro do Brasil não estando no TSE. Só que tem um problema. Tem uma situação. Como que ele pode decidir coisas eleitorais se ele não está no TSE? Me pergunta isso, como que ele pode ameaçar de tornar Flávio Bolsonaro inelegível se ele não faz parte do Tribunal Superior Eleitoral? Cara, esse cara passou de todos os limites.
Em menos de 24 horas, o ministro Alexandre de Moraes foi para cima do bolsonarismo, atropelando tudo e todos. Deu uma decisão contra o Jair Bolsonaro, também contra o Flávio Bolsonaro e também contra o Daniel Silveira. Contra o Jair Bolsonaro, nós já comentamos aqui no canal, ele quer saber se o Jair autorizou ou não o tal do vídeo de inteligência artificial, e se autorizou, vai devolver o Bolsonaro para a cadeia. Se não autorizou, vai para cima do Flávio. Agora, não é só essa questão que atinge o Flávio Bolsonaro. O Moraes também quer saber por que o Flávio Bolsonaro não compareceu na audiência que ele tinha para prestar esclarecimento sobre uma suposta calúnia em relação ao Lula. E agora ele está intimado a dizer, a se explicar por que não compareceu, mesmo que ele tenha apresentado por escrito uma defesa a esse respeito. E mesmo ele sendo senador e não precisando explicar nada, porque senador da República tem imunidade absoluta para suas palavras e votos. E outra coisa que está errado aqui nessa decisão contra o Flávio Bolsonaro é que o ministro Moraes esquece que o Flávio é investigado nesse caso. Ele não é testemunha. A testemunha é obrigada a comparecer. O investigado não. O investigado, inclusive, pode ficar em silêncio. O investigado muitas vezes nem sabe que está sendo investigado. Faz parte, portanto, do jogo a decisão do investigado de não comparecer, não prestar esclarecimentos, ficar quieto e deixar a coisa andar em relação a si ou às investigações contra ele. Quer dizer, o ministro Moraes passa por cima de todas as regras. No caso do Daniel Silveira, a mesma coisa. Em 2 horas depois da publicação dele apoiando um senador, supostamente apoiando um senador, 2 horas depois, o ministro Moraes já foi querer saber por que aquele vídeo tinha sido postado, sendo que há na gaveta do Moraes um pedido para retirada de tornozeleira do Daniel Silveira parado há muito e muito tempo. Portanto, meus caros, o cálculo aqui não é jurídico. O ministro Moraes, ele não tem absolutamente nada jurídico que pare de pé. Todas essas decisões, inclusive, são antijurídicas. Como eu mencionei, não há fato criminoso em nenhuma delas, e 2 dessas decisões se referem a atos de terceiros e não do próprio investigado ou réu. Mas o ministro Moraes, ele está diante da necessidade de fazer um cálculo político, que é amedrontar o bolsonarismo, que é deixar todo mundo com o olho arregalado, receoso de que a qualquer momento, por qualquer razão, sob qualquer circunstância ou justificativa, ele possa partir para cima. É isso que o ministro Moraes fez e continuará fazendo nessas eleições. E a gente aqui está claro, né? Para quem tinha alguma dúvida de que o ministro Nunes Marques na presidência do TSE e que o André Mendonça na vice-presidência do Tribunal Superior Eleitoral não representariam algum tipo de sossego, receio em relação aos ministros do STF, né, no sentido deles respeitarem o TSE, deles deixarem a bola com esses ministros, com o Nunes Marques, com o André Mendonça. Quem tinha dúvida de se o Moraes ia para cima do TSE, mesmo não sendo um juiz eleitoral, agora eu acho que está claro. Está bastante claro que eles vão desidratar. A ala podre do STF vai desidratar por completo, né, o Tribunal Superior Eleitoral, assumir ali a cadeira do Nunes Marques, a cadeira do André Mendonça, e vão fazer o que querem lá dentro para poder, de alguma maneira, controlar esse pleito eleitoral. O debate público, o debate político estará nas mãos não da Justiça Eleitoral, mas nas mãos dos ministros do STF, que vem comandando o país há mais de 7 anos, desde 2019. Meus caros, deixa aqui o seu comentário, deixa também aqui o seu recado sobre tudo isso. Claro, siga o nosso canal, fique com a gente aqui na comunidade e a gente vai ficar atento a essa história. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.